qualidade que saía ia para o templo, para abastecer as lâmpadas do templo. Então eles pressavam a azeitona uma segunda vez. O segundo azeite que saía de qualidade inferior era usado no mercado para vender, para as pessoas fazerem comida. Eles pressavam a azeitona ainda uma terceira vez. E ela então era usada, esse azeite que saía era para as lamparinas das casas. E uma quarta vez para fazer sabão. O que sobrava ali era para fazer sabão. É interessante que a azeitona era esmagada. Por isso Jesus teve a sua grande angústia no Jardim das Oliveiras, que chama Jardim das Oliveiras, que era o local onde eles amassavam a azeitona para produzir o azeite, onde nosso Senhor sofreu por nossa causa. Os judeus tinham o costume de molhar as pontas dos dedos com azeite, como eu estou fazendo aqui, e apenas molhar um pouquinho a mão, só pouca coisa, isso, e eles faziam assim. Esse era o costume rabínico de purificação. Jesus condenou aquele costume quando ele era feito sem a parte espiritual. Falou: vocês fariseus estão lavando as mãos, mas esquecem de lavar o coração. Uma vez Santo Agostinho escreveu algo muito interessante a respeito do batismo, e amanhã nós teremos um batismo. Tire o Espírito, e o que é água se não água? Algumas coisas só têm sentido se o Espírito de Deus estiver conosco. Nós vamos lavar as mãos agora, mas não como os fariseus, como um símbolo de que espiritualmente é o Senhor Jesus que nos lava de todo o pecado. Agora é o processo da refeição. No Oriente Médio não se pode orar de qualquer jeito. As pessoas sempre se olham ajoelhadas, eles estão diante de Deus, ou em pé. Esse tipo de oração é feita geralmente em pé. A pessoa que dirigia a mesa pegava o pão e levantava com todos os seus convidados, e todos se põem em pé. E havia um costume, alguns pensam que isso é posterior ao tempo de Cristo, de cobrir a cabeça, porque Paulo falou uma passagem em Coríntios sobre o homem que ora de cabeça coberta, mas há outros que pensam que esse costume de cobrir a cabeça na oração já vinha dos tempos de Jesus. Então, a cabeça era coberta. Tomava-se o pão e fazia esta bênção, pedindo a Deus a bênção sobre o alimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amém. A tradução seria: bendito sois tu, Deus do universo, pelo alimento que recebemos de tua vontade.
E depois de abençoado, eles se assentavam. E começava a ceia. O anfitrião pegava o vinho, calmamente, como eu estou pegando aqui, e colocava num recipiente de barro. Depois ele partia o pão para os seus convidados. Não havia talheres na época. As pessoas todas participavam do mesmo prato. O sentido era que a pessoa pegava o pão, cortava um pequeno pedaço, molhava no vinho e comia. Como todos vão fazer aqui comigo nessa noite. Mas havia uma coisa curiosa. A etiqueta da época não permitia, quando alguém estava molhando o seu pão no prato, o outro tinha que esperar. Duas pessoas não podiam ao mesmo tempo molhar os seus pães no mesmo prato de vinho. Isso era uma falta de educação muito grande. Enquanto um estava molhando o seu pão, o outro tinha que esperar calmamente a sua vez. E Jesus falou: alguém me trará. E quando os discípulos perguntaram: quem, Senhor? Ele falou: aquele que põe comigo a mão no prato, aquele que cometeu uma falta de educação. E em dado momento que Jesus estava colocando o pão, molhando o seu pedaço de pão, Judas, de maneira talvez despercebida, foi também e colocou o seu junto com Jesus. E todos perceberam a falta de educação e lembraram do sinal de Cristo. E ele saiu revoltado, disposto a fazer o que era devido. Assim era a ceia dos tempos de Jesus, do jeito que estamos aqui. Uma vez Jesus disse a João em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É curioso que no Oriente Médio, naquela época, as pessoas não batiam nas portas das casas. Elas se anunciavam, salvo numa situação de emergência. Se houvesse uma situação de extrema emergência, então as pessoas batiam a porta das casas. Mas não batiam de maneira comum. Toque, toque, toque. Era um batido de esmurros. Ele realmente esmurrava a porta. E a pessoa dentro da casa já atendia preocupada, porque era uma coisa muito urgente. Se não fosse urgente, a pessoa chegava à porta e se anunciava. É curioso que Jesus não fala: eis que estou à porta e me anuncio. Não. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Significa que o que ele tinha para dizer é urgente. Hoje ele está esmurrando a porta do seu coração. Abra para ele. Participe com ele. E você será um abençoado de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Na época de Israel, era uma desfeita muito grande não participar da ceia quando era convidado. Em nome de Jesus, agora eu lhe convido: participe da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós agora então vamos convidar a igreja para ficar em pé e vamos pedir a bênção de Deus sobre o pão.